Olá, sejam bem-vindos ao canal Dani Artes com você. Para isso a gente vai precisar desse potinho que vem sabonete líquido, tira a bombinha, separa do lado. Vamos tirar o plástico que reveste ele todinho, pode tirar, tem alguns que fica cola, esse daqui não ficou. Ele ficou bem limpinho, então não me deu trabalho. Essa parte do plástico você pode descartar, a gente vai fazer uma marcação agora onde vai cortar. Eu vou fazer uma marcação porque eu vou estar usando a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu vou fazer um risquinho aqui com essa caneta preta. Deixa mais ou menos um dedo, um pouquinho mais que um dedo aqui na parte de cima, que é onde a gente vai trabalhar a tampa do nosso pote. Então, marca certinho para poder fazer o corte. Aqui eu vou estar fazendo um furinho com estilete, muito cuidado com a mão. Eu tentei deixar um pouquinho mais que um dedo, não deu 2 dedos, mas só para deixar um espaço maior. Você vai fazer um furinho e cortar com a tesoura, muito cuidado. Eu usei o estilete só para fazer um furinho, para mim afundar a tesoura e recortar. Se você tiver uma ideia melhor, bora passar aqui para mim, que eu adoro dicas. Gente, não esquece de curtir, compartilhar e comentar, que ajuda muito o canal, e hypar o vídeo também. A hypar o vídeo dá muita força e ajuda o canal a crescer. Não esquece de se inscrever quem não é inscrito. Vou fazer o corte aqui, corta bem certinho para não ficar torto a hora de você colocar sua massa. Eu tô usando essa tesourinha aqui porque o espaço aqui para mim é pequeno, a outra tesoura é muito grande. Vou adiantar essa parte. Cortou, deixa separadinho as duas partes, deixa eles bem retinho, que é para na hora que acrescentar a massa, a gente vai usar a tampa e a parte de baixo, então não descarta, guarda aí que vocês já vão entender o que eu vou fazer. Separa bonitinho as partes que a gente vai estar usando. Você vai precisar também de um copinho para pôr dentro como contramolde. Eu ia usar esse copinho de requeijão, mas eu acho que não vai ficar legal. Esse copinho de plástico aqui ficou melhor. Eu faço sempre uma marquinha, que é importante você deixar o fundo mais grosso para não ficar muito fininho. Então, eu marco mais ou menos aí 1 centímetro, 1,5 cm lá embaixo, e até o máximo que eu posso descer o copinho, para não ficar fino a parte de baixo. Então, eu sempre faço um risquinho. Gente, eu não untei essas peças, mas é interessante você untar para ver se facilita na hora de tirar. A parte da boca aqui do nosso potinho de plástico, eu vou colocar uma fita, coloquei um durex mesmo, mas você pode colocar fita crepe. Você vai isolar, mas deixa bem retinho, que é para não dar trabalho na hora de lixar. Que a gente vai estar jogando a massa aqui também, então eu vou proteger essa parte aqui, olha, para mim tá colocando a massa e fica bem protegido. Mas pode untar também depois que você colocar o durex, senão ele não vai colar. Nesse copinho eu vou estar colocando as pedrinhas. Eu vou colocar um pouquinho, que é o tanto que eu acredito que ela vai ficar pesadinho, para dar o contramolde ali dentro. Olha, ele encaixou certinho. Gente, agora vamos à mistura da nossa massa. Quem trabalha com argamassa, tranquilo, pode fazer somente com argamassa qualquer peça que eu ensino. Gente, vamos explicar sobre a mistura da massa. Quem está acostumado com argamassa AC3 branca, usa ela somente. Importante, usou ela, coloca água, vai ficar aquele creme igual eu vou mostrar aqui na outra massa. 48 horas, tempinho nublado, hoje tá meio nublado, deixa 4 dias aí, porque a argamassa ela vira uma pedra, porém o tempo de secagem é maior. Correto? Então, aqui, ó, na mistura eu vou usar argamassa, mas como eu faço várias peças e eu preciso de uma secagem mais rápida, eu vou estar colocando um copo desses de ricota requeijão, um copo de argamassa e um copo de gesso pedra. Adoro esse creme, porque a cor fica com estilo borro, então eu não preciso tingir. Já perguntaram no outro vídeo o que eu uso para tingir. É esse daqui. Ele é amareladinho. Gente, é lindo. A corzinha dele fica lindo. Então, eu gosto de colocar um de argamassa e um de gesso pedra, para poder secar e tirar no mesmo dia. Isso se tiver um sol. Legal. Hoje tá nublado, eu vou deixar de um dia para o outro. A argamassa pura, uns 4 dias, correto? Então, voltando para vocês entenderem desde o comecinho. Um copo de gesso pedra, esse é o gesso pedra creme, eu sempre deixo no link na descrição do vídeo, esse é o creme. E vou colocar um copo de argamassa branca. Eu misturo os pós e deixo separadinho.
e vou fazendo aos poucos, porque se por acaso não der para fazer toda a peça, eu faço um pouco mais, mas aí a mistura tá pronta. Tá vendo a diferença? Olha, deixa eu ver se eu mostro para vocês, ó. Gesso pedra, bem amarelinho, e argamassa, ela é um creme. Os dois misturadinhos ficam uma cor incrível, porém a argamassa pura já é bonita, só que ela fica clarinha. E esse gesso pedra creme, além de ele ser bem resistente, ele vai ajudar que a sua peça seque no mesmo dia. Se o sol tiver aí, legal, certo? Outra dica importante, para dar certo qualquer mistura, gente, tem que ser muito bem misturado as partes. Se você usar argamassa pura, só peneira ela, para ela ficar bem fininha. O gesso pedra não precisa peneirar, ele não vem com bolinhas, o meu nunca tive problema. Mas é importante os pós estar muito bem misturado. Agora a gente vai acrescentar água, tá? Então, gente, água aqui aos poucos. Gente, não esquece o like, curtir, comentar, vocês estão ajudando tanto o canal a salvar, compartilhar com grupos aí, dá aquela força. O canal tá crescendo graças à ajuda de vocês. E dúvidas também, aí comenta se vocês estão tentando fazer as peças que eu ando colocando. Coloca se vocês preferem que eu trabalhe só com aquela mistura de Gesso-Monite alternativo, ou continuo com argamassa, ou faço peça só com argamassa. Eu amo o comentário de vocês e ajuda bastante o canal. Gente, bate bastante. Agora eu vou misturar bem e a gente vai jogar no molde. Eu falo que parece uma massa de bolo, sabe? Aquele bolo bem cremosinho. Então, aqui tá a massa. Tá o molde. Eu vou fazer esse primeiro da massa e dar umas batidas. Jogo mais ou menos, olha, tem bolinha ali. Até a metade. Bastante batidinhas, tá vendo que eles soltam uma corzinha? É essa cor que o gesso pedra tem. Eu tenho que subir mais ou menos um pouco mais que a metade, para depois acrescentar as pedrinhas ali, ó. Lembra do meu misturadorzinho? Já mostrei no outro vídeo. Adoro esse massageador, ó. Só para quebrar bem e subir as bolinhas de água. Quem quiser, eu já deixo no link, tá? Se tá trabalhando com massa, isso aqui é excelente. Coloquei. Agora eu vou acrescentar as pedrinhas aqui, ó. Lembrando que você tem que respeitar a marca para não ficar fino lá embaixo. Agora eu vou fazer o quê? Ele vai ficar secando. Como eu falei, o tempo aqui hoje tá nublado. Vocês veem que sai um solzinho, depois entra. Agora, eu vou aproveitar a própria fita crepe e eu vou despejar massa aqui. Aí, vocês vão entender por quê. Eu tampei para a massa não vazar. Isso vai servir de sustentação aqui para o resto da massa que eu vou colocar. Olha, sobrou um pouquinho. Eu vou jogar aqui e vou preparar mais. Hora de tirar, desenformar. Tava paradinho, já deu uma boa clareada. Lembrando sempre que eu aviso, a argamassa espera aí uns 4 dias. Ainda mais esses moldes que são mais durinhos. Tá vendo, ó? Tem um pouquinho de água. Então, argamassa só ter paciência que demora mais, mas sai também. Vamos ver. Por conta do durex, eu tive que fazer um tiquezinho aqui, ó. Pra poder abrir. Pra não correr o risco, né? De que você sente que tá descendo, ele pode quebrar. Separa, que eu vou explicar para que a gente vai estar usando essa parte aqui, ó. Agora vamos na outra parte. Agora eu vou jogar as pedrinhas desse aqui. Antes de desenformar, eu gosto de fazer o quê? Tirar o copinho, gente. Para mim deixar ele secar agora sem o copinho. Mais algumas horinhas assim, ó. Para escorrer toda a água e não ter perigo de quebrar. Então, eu vou deixar ele paradinho e já eu volto para desenformar. Pessoal, esse tipo de plástico ele é mais durinho, então eu vou fazer uma marquinha com estilete. Cuidado com a mão, pelo amor de Deus. Você pode usar qualquer faquinha quente, é até mais fácil para ir cortando, mas sempre muito cuidado com a mão. Nessa hora de tirar é só tomar cuidado e você vai rasgando o plástico para poder tirar. Muita calma nessa hora. Eu vou adiantar o vídeo, mas é desse jeito, você vai rasgando e vai descolando, porque ele fica bem grudadinho, mas vale a pena pelo resultado. Outra ideia é essa peça aqui, que ela, né, protege mais a mão, que eu esqueço o nome, é a solda, né?
acho que faz solda, ele dá pra fazer também. É meio chatinho, mas é uma ideia, tá certo? Aí o jeito que vocês acharem melhor pra desenformar. Olha, aqui eu já arranquei uma parte, fui soltando aos poucos. Aí você percebe que vai puxando, a água vai descolando, porque queira assim, não fica um pouquinho de água. Gente, a argamassa espera uns 4 dias, tá? Olha que lindo que ficou, vai lixar, você vai lixar a boca de cima, a parte de baixo, o que você achar que tem necessidade. É desse jeito que a gente vai trabalhar. A tampa também vai dar uma lixada, tá vendo que ela ficou grosseira? Eu vou dar uma lixadinha. Então, a parte da lixa, você começa com uma lixa mais grossa e vai com uma mais fininha, até dar aquele acabamento bonito. Eu tô com uma aqui que ela não é muito grossa, depois eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Não precisa molhar, é só ir lixando. Se você quiser trabalhar com água, pode trabalhar, mas o bom é a lixa d'água quando você trabalhar o acabamento final. Essa lixa aqui é lixa de massa corrida, certo? É só ir passando devagarzinho e nivelando as partes, não tem segredo nenhum. Aí agora vamos pegar a tampinha para ver o encaixe, viu que encaixou, tá bonitinho. Ó, vou dar mais uma lixadinha na tampa, que ainda aparece as marcas do durex que eu coloquei, mas já ficou perfeita a peça. Gente, não é um mimo. Às vezes a gente faz com silicone, olha que peça incrível, sem silicone. Bom, agora que antes de finalizar, eu vou fazer uma marquinha ao centro, porque eu vou usar a furadeira. Essa furadeira, eu tô com uma broquinha da largura de um preguinho, parafuso, que é para poder colocar o puxadorzinho. Então, você vai usar a furadeira e faz uma marquinha antes para não ter perigo de errar. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora, depois de furada. Aí eu vou dar mais uma lixadinha pra dar um acabamento. Mas já deu pra entender o que eu quero fazer aqui, né? Agora o puxador a gente vai bolar as ideias com aquilo que você tem em casa. São várias ideias que eu vou mostrar, mas olha que mimo que fica, gente. E detalhe, depois que seca bem, ele fica bem clarinho. Essa cor você consegue sem tingir, só com argamassa e gesso pedra. Dei mais uma lixadinha. Ficou um acabamento mais delicadinho. Você pode estar usando a resina base de água para dar o brilho, mas eu vou usar no final e bem pouquinho. Aqui eu achei que precisa dar mais uma lixadinha, né? Porque ainda tem umas marquinhas. Aí você monta do jeito que você quiser a parte de cima. Usa a sua criatividade, gente. Depois coloca aqui se vocês vão fazer também. Gente, você pode estar usando uma pérola, cola com... Eu prefiro a cola de contato, porque você deixa 24 horas, ela não sai de jeito nenhum. Já ensinei a fazer pingentes assim de rosinha. Você pode estar colando, finalizar a sua peça. Pode estar colando alguma pedrinha de madeira, um pingentinho de madeira. Pode ser pingente de peixinho, se você for colocar aí no seu lavabo, no seu banheiro. Olha que fofo, aí você não precisa nem fazer os furinhos. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Eu acho que a minha decoração, eu vou usar um sisal e algumas miçanguinhas de madeira. Essas bolinhas, que eu adoro isso aqui. E vou mostrar como eu vou deixar decorada. Olha, gente, vou estar usando isso aqui, é feito com sisal. Você pode fazer com corda também. É um tassel. Dei uns nozinhos. Vou passar um outro sisal aqui no nozinho da ponta. Nozinho. Passei a miçanga para tampar o nozinho. Isso aqui é só uma ideia, tá, gente? Adoro coisinhas assim, penduradinha. Você pode colocar mais uma bolinha aqui, não tem problema. Deixa eu ver se eu tenho mais uma. Acho que eu vou colocar mais uma para ela ficar assim, ó, bem penduradinha. Bom, aqui testei várias ideias, o que eu gostei foi esse. Aí você estuda o que combina melhor com a sua decoração. Estou olhando todos os lados laterais para ver o que eu achei. Se precisa lixar mais, lógico que sempre a gente vê um defeitinho, dá uma lixadinha. Lembrando que você pode usar resina acrílica no final, desculpa, resina base de água. Vamos ver como ficou? Olha se isso não ficou com uma peça... Parece que foi feita com molde de silicone, mas não é. É um vidrinho plástico que você joga no lixo e não dá para acreditar que virou isso. E tem mais uma incrível. Olha esse outro mimo que você pode usar aí como seu sais de banho ou como uma vela aromática. Também é um potinho que você com certeza já jogou fora. Já se inscreve no canal que o próximo vídeo eu vou ensinar essa peça aqui incrível, feito com outro plástico que você com certeza já jogou e não tinha ideia que dá para fazer essa peça incrível, gente. Indica aí, mostra pra galera. Essa estante tem aqui no meu canal, ensinando a fazer também o passo a passo.
Mas olha que peças incríveis para você fazer. Aproveitar o cantinho aí que você às vezes não tá usando e faz uma estante dessa suspensa, gente. Bora aprender comigo, não esquece de se inscrever, deixar aquele like, curtir, compartilhar. Beijos, espero que vocês estejam gostando das ideias com materiais recicláveis. Coloca nos comentários se vocês querem algo diferente que eu faço para vocês. Até mais!